Boa noite! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa e toda a sua família. E que você venha receber nesse início de noite a presença e o abraço do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Aquele que tem se aproximado de Deus Pai Todo-Poderoso, com gemido, clamando pela tua vida, intercedendo por ti, pela tua casa, pela tua família. Ele tem pedido ao Senhor o socorro a qual você tanto precisa. Então, não se desespere. O Espírito Santo, nesse exato momento, ele está diante do Deus eterno, do Pai celestial, clamando por ti, intercedendo pelas suas lágrimas. E não se esqueça, o Senhor, ele é o Deus Pai. Ele é o Deus presente, o Deus de perto e também o Deus de longe. Para mim, você se encontra longe, muito longe. Mas para os olhos do Senhor, você está perto, bem próximo dele. Porque ele é o Deus presente. E eu quero estar te abençoando com a palavra do Senhor. Eu quero falar para você. Você deve confiar na justiça de Deus. O nosso Deus, ele é o justo juiz. Ele é o juiz todo-poderoso, a qual pega a nossa causa e olha, vê e revê com amor. E ele trata com justiça. O nosso Deus, o nosso justo juiz, ele não é corrompido, ele não se corrompe, ele não negocia, ele não vende, ele não engana, ele não prostitui a justiça dele, não. A justiça de Deus, ela é soberana, ela é fiel. Se você tem trilhado caminhos a qual você tem que confiar na justiça do homem desta terra, você poderá se decepcionar, você poderá se enganar, se iludir, se machucar, mas a justiça de Deus, ela não falha, ela é perfeita. Na justiça de Deus você poderá descansar, porque o Senhor, ele sendo justo, ele vai sempre te julgar, ou julgar a tua causa com a honestidade. Coisa que muitas das vezes tem faltado no meio do povo, no meio da justiça da terra. Mas na justiça de Deus, o seu descanso é uma garantia a qual você está confiando nele, a qual você sabe que com ele você será vencedor, você será vencedora, porque é assim que o Senhor faz. O Senhor é aquele que nos dá a capacidade de vencer, de conseguir entrar numa causa e ver que ele resolveu tudo. Como é bom, irmãos, quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que diz que está com um momento tão difícil, as portas fechadas, passando, vivendo por um período de luto. Já é difícil viver um luto, principalmente quando uma mulher ela se torna uma viúva e ali ela é dependente do seu esposo. Naquele momento da despedida, no momento a qual aquela viúva acha ou pensa que ela vai sossegar no tempo da sua viuvez. No tempo do teu luto, a pessoa vai ter o tempo para chorar, para ter as lembranças do ente querido. Mas na justiça do homem da terra é o contrário. A mulher perde o seu esposo e ali ela começa a ter que se preocupar com tantas coisas que a justiça impõe, tantas coisas para deixar aquela viúva perdida. Ela ainda está
tão machucada, tão triste, tão ferida, mas ela começa agora a procurar aquilo que ela tem direito. E muitas portas se fecham. Muitas coisas enroladas. E mesmo ela chorando o teu luto, vivendo, sofrendo o momento da perda, ela tem que correr agora para consertar problemas que ficaram para ela resolver. Mas o interessante que a gente vê mulheres dizendo que começou a orar, estava com tudo amarrado, tudo embolado, tudo sem solução. E ali elas começaram a orar, a pedir ao Senhor, a pedir ao Espírito Santo do Deus vivo para agir, para fazer ela conseguir aquela causa. E logo elas verem Deus trabalhando, Deus colocando tudo no seu devido lugar. E tem gente que também diz, logo depois eu consegui minha aposentadoria. Logo depois eu consegui me aposentar. Mas quantas pessoas que estão aí esperando a aposentadoria e é um laço do passarinheiro, uma mistura de problemas, coisas que seria tão simples de se resolver. Mas a justiça da terra faz isso. Ela faz assim. Ela ao invés de fazer com que aquela pessoa consiga algo que ela tem direito com mais facilidade, parece que é pior. Parece que eles têm prazer em fazer as pessoas esperarem, mandarem de um lado para o outro. Parece que eles têm prazer em humilhar. Mas aqueles que esperam no Senhor serão como águias. Deus, Ele fará de ti. Nesse momento aí, a qual está tendo essa perturbação, esse alvoroço, essa dificuldade, para você conseguir algo aí, a qual está diante da justiça do homem, a qual tem anos que você tem esperado. Interessante que é algo, uma propriedade, algo que é seu, que te pertence. Mas você tem que esperar. Tem pessoas que partem dessa vida sem conquistar o que esperou pela justiça há anos. Há anos. A palavra que eu quero compartilhar com você se encontra no livro de Salmos 11, verso 7, que diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você nesse exato momento. Nós sabemos que em meio às tantas injustiças do mundo, é normal você chegar em um momento e desanimar e não acreditar mais. Como diz, a justiça humana, ela é cega, ela é muda, ela é surda. Então, você começa a desanimar, ou até mesmo ficar revoltado. Muitas das vezes vemos pessoas agindo de forma incorreta. E aparentemente prosperando, enquanto os justos enfrentam dificuldades. Mas são nesses momentos que precisamos nos lembrarmos. A justiça de Deus nunca falha. Às vezes, a situação te leva a você querer dar um jeitinho, a dar uma propina, ter uma conversa no canto, pagar um café, fazer esses trâmites para conquistar algo mais rápido. Mas Deus conhece o coração
e os pensamentos e as intenções. Sua justiça não é limitada pelo tempo nem pela circunstância. Não se engane. A justiça de Deus não é limitada pelo tempo nem pelas circunstâncias. Pode até parecer que o mal está vencendo, que os corruptos estão vencendo. Pode até estar parecendo aí para você que a pessoa que anda desonesta está vencendo. Mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E no tempo certo, Ele age com perfeição. E quando Deus age com perfeição, com a sua justiça, você não perde sono, você não fica atribulado, você não perde a sua paz. Você fica tranquilo, porque tudo aquilo que você conquistou foi debaixo do aval de Deus. Foi debaixo do carimbo do Deus Todo-Poderoso. Então, confiar na justiça de Deus é entregar a Ele os seus medos, mágoas. Você precisa entregar a Ele as suas esperanças e descansar na certeza de que Ele lutará por ti. Mesmo quando tudo parece silencioso. Mesmo quando tudo parece que nada está acontecendo. Não é fácil manter a fé quando somos injustiçados. É difícil. É difícil você manter a fé quando você é injustiçado, é enganado, é roubado por alguém. Mas é justamente nesse momento aí que a nossa confiança precisa ser mais forte no Senhor, sabendo que está tudo silencioso, está tudo parado ao nosso ver, mas Ele é o justo juiz e ninguém escapa da sua poderosa mão, ninguém. A justiça de Deus não é somente retribuição, é também redenção. Deus, Ele corrige, mas também restaura. Ele corrige, Ele restaura. Ele aviva, Ele liberta. Ele não se esquece dos que permanecem firmes, dos que fazem o bem. Deus não esquece. Se você está mantendo firme, se você continua com a palavra de Deus, se você continua fazendo o que é certo, o que é reto, você pode continuar firme. Mesmo quando ninguém está te olhando, mesmo quando ninguém está te observando. A justiça do Senhor, ela é plena, é misericordiosa e é eterna. Siga fazendo o que é o bem. Siga fazendo o bem, mesmo que pareça em vão. Ore, persevere, perdoe, confia que Deus está vendo cada atitude, cada lágrima e cada oração. Ele é fiel e nunca irá desamparar os que nele confiam. Então confie na justiça de Deus. Ela nunca atrasa, nunca falha e sempre traz paz ao seu coração. Espere no Senhor, espere com fé e adorando a Ele, porque coisas maiores e melhores tem o Senhor preparado para a tua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, amém? Pai eterno, Pai querido, nesta hora, Pai, diante da presença do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos rendemos a Ti,
pedindo perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. Senhor, nos perdoa porque nós temos deixado de confiar na tua justiça, na tua soberania, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos olhar para ti, não com olhar de apontamento, não com olhar, meu Pai, para acusar, quando o Senhor fala não para nós, quando o Senhor nos fecha uma porta, quando o Senhor não traz e não dá aquilo que naquele momento nós pedimos. Mas rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor que o Senhor tem nos ensinado a caminhar em retidão, a caminhar olhando para Ti. O Senhor tem nos ensinado a esperar na Tua justiça, na Tua palavra. Meu Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, meu Senhor, fica conosco, opera a nosso favor. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua majestade sobre a nossa vida. Em ti confiamos, em ti esperamos. Pai amado, Pai querido, continua conosco. É que eu te peço e te agradeço através do nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.